Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do RH Pra Você Cast, este que é o episódio número 216. Já deixo o convite para você nos acompanhar ou pelo YouTube ou pelo tocador de sua preferência. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, todos os principais, e fica o reforço aí para que você venha junto com a gente nesta jornada que só vem crescendo e alcançando uma comunidade ainda cada vez maior de RHs pelo Brasil e também fora do Brasil. Hoje o nosso tema é avaliação de performance. Como tornar este processo mais efetivo para as empresas e um pouco menos, como eu posso dizer, polêmico quando envolve os colaboradores, uma vez que ainda é muito comum que não haja tanta clareza sobre esse tema, que justifica que muitas pessoas acabem não colaborando, não participando, e a ideia hoje é a gente falar exatamente sobre como tornar essa jornada mais efetiva para as marcas e também para os colaboradores. Quem vai nos guiar nesta conversa é a Isadora Gabriel, ela que é CHRO da Flash, e a quem eu convido para dar as boas-vindas a vocês. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada pelo convite, RH para você. A gente vai bater esse papo super interessante hoje sobre avaliação de performance. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu hoje sou CTO da Flash, uma empresa de tecnologia pioneira na categoria de benefícios flexíveis no Brasil e atualmente já evoluiu para um ecossistema de gestão de benefícios, despesas e pessoas. Show de bola, Isa. De novo, seja muito bem-vinda. Isa, para a gente começar o nosso papo, eu vi que recentemente a Flash publicou uma pesquisa falando exatamente sobre esse tema e me chamou a atenção um dado que foi o desengajamento de 40% das pessoas, 40% das empresas responderam que não há este engajamento, essa participação do público nas avaliações de performance. Eu confesso, por um lado, que tendo por base também outras pesquisas e também muito material que eu recebo por aqui, que eu não sei se eu fiquei surpreso positivamente ou negativamente. Eu ainda estou avaliando se dentro da lógica de como são as avaliações hoje em dia é um número muito alto ou um número muito baixo. Então eu queria que você fizesse essa avaliação. Quando a gente está falando de 40% de empresas que não têm esse engajamento, é um número hoje preocupante, é um número normal? O que está faltando para que a gente consiga reduzir ainda mais esse número e ter pessoas mais engajadas quando o assunto é avaliação de performance? Boa. Acho que aqui na minha visão, a gente pode voltar um pouco uns passos atrás aqui, a gente como áreas de pessoas, né, desenvolvendo modelos, né, de avaliação de desempenho. Eu acho que esse é um tema que a gente, como RH, ainda tem uma responsabilidade de evoluir, de modernizar o que a gente faz com os nossos instrumentos, né? Então, acho que, a gente ainda vem desenvolvendo um processo de avaliação que remete um pouco ao histórico nosso e ao passado, né? Então, é um formato de avaliação ainda bastante tradicional, né, e que a gente faz isso em ciclos normalmente longos, com pouca comunicação e explicação de todas as etapas do processo, e da gestão de consequência, que eu acho que é o principal motivo, eu diria, de desengajamento das pessoas, né, que é o que, de fato, isso se reflete depois na minha carreira, no impacto que isso tem para mim, né, no meu desenvolvimento, enfim. Então, se isso é uma caixa preta, um processo longo, demorado e chato, e que não tem nenhuma consequência interessante no final, né, não se desdobra, de fato, em um plano interessante de carreira, para mim, isso gera desengajamento, tá? Então, eu acho que uma parte importante diz respeito a como a gente está conseguindo transformar um instrumento, né, que foi utilizado historicamente de uma determinada maneira num instrumento que reflete muito mais a realidade do trabalho
né, e das pessoas nas organizações no momento atual, né? Então, acho que ele é um desses processos que precisa ser um pouco mais reinventado no sentido de fazer mais parte da dinâmica do dia a dia do trabalho e não em momentos muito específicos ou isolados da jornada do colaborador dentro da companhia. Então, se eu conseguir e o colaborador conseguir, né, a gente como RH e o colaborador conseguissem se conectar com diversos momentos, né, em que eu estou sendo avaliado, sim, né, o meu desempenho, estou recebendo feedbacks, estou conseguindo trabalhar em cima de meus pontos, né, de desenvolvimento para eu poder ir evoluindo isso ao longo da minha jornada, gera mais engajamento à medida que eu vou vendo valor e vou vendo que os feedbacks têm retorno da minha liderança, que o meu desenvolvimento está avançando e que, portanto, a minha carreira também está avançando. Eu acho que isso passa um pouco por tecnologia também, tá, Bruno? Porque, no fim, a gente vem num avanço, né, bastante exponencial de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia aplicada para ferramentas aqui de gestão de pessoas e RH, acho que a gente ainda tem um passo também importante de conseguir simplificar a experiência tecnológica que a gente entrega na ponta, tanto para o gestor quanto para o colaborador, para que isso sirva de fato como um instrumento muito mais simples e dinâmico dessa troca, né, entre eu formalizei aquilo que eu estou avaliando, eu dei notas, né, isso tem um reflexo imediato num feedback mais simples, mais rápido e muito mais acionável do ponto de vista de ação e desenvolvimento. Então, acho que a experiência passa pelo processo e pela simplificação nossa de processo, mas também por uma simplificação de ferramenta e acho que de frequência, né? Então, mais momentos, mais conectados com a jornada, menos isolados no dia a dia do colaborador. O feedback é difícil e dar um feedback talvez seja tão difícil quanto. Quando você fala da reinvenção, do papel da tecnologia, na sua visão, o que é hoje uma boa avaliação de performance? Poxa, eu quero trazer isso para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu RH, para a minha liderança. O que para você é o melhor processo? É claro, não é uma receita de bolo, cada empresa tem a sua metodologia, seus processos, a sua cultura, mas o que não pode faltar quando a gente está falando de um processo realmente funcional e que realmente faça sentido? Eu acho que o que não pode faltar é a gestão de consequência, tá, Bruno? Porque de nada adianta a gente fazer um processo de avaliação que eu consigo, talvez, de alguma forma, né, seja através de dados, seja através de juntar todas as informações do processo para responder para a organização, para o CEO, para os executivos, aonde está a companhia e como ela, de forma geral, está performando, se isso não se traduz, né, em consequências acionáveis para as pessoas que foram avaliadas. Então, eu acho que um bom processo de avaliação de desempenho não é esse que traz só a foto geral da companhia e explica, né, e eventualmente gera, né, alguns movimentos institucionais, mas que tem esse impacto direto na vida do colaborador, na carreira dele. Então, eu acho que é aí que a gente consegue extrair mais valor e o feedback, ele está muito mais orientado para o futuro e não para o passado. Eu acho que toda vez que a gente continua seguindo, né, um movimento de feedback que está nesse olhar do, olha, vamos falar do último semestre, o que deu certo e o que deu errado, já passou, né? E a gente está numa velocidade com que as coisas mudam e a gente tem que se adaptar tão absurda hoje que eu não posso mais perder muito tempo falando do que foi, né? E do que não deu certo. A gente precisa falar do que a gente precisa fazer para frente. Então, assim, olha, um bom processo de avaliação é aquele que é capaz de trazer, né, à tona aquilo que precisa ser evoluído para o próximo passo, para a próxima entrega.
né, para aquilo que a pessoa precisa desenvolver para estar apta para entregar mais valor para a companhia e para ela mesma. No fim do dia, é sobre o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Entre as pessoas conseguirem entender aquilo que a companhia precisa delas e que elas podem, portanto, se desenvolver para dar próximos passos de carreira na direção que elas queiram. Então, um bom processo ele tem que garantir que essas coisas estejam conectadas e tenham pontos acionáveis no dia a dia da companhia, movimentando a companhia no seu dia a dia, de forma muito mais rápida e muito mais olhando o futuro do que o passado. Se essa for uma prática que vocês têm aí na Flash, eu queria que você compartilhasse um pouquinho comigo como que as avaliações são feitas internamente, como que é essa dinâmica feita por vocês, e que você falasse um pouquinho também por que tantas vezes esse processo que, poxa, te ouvir, é lógico que a teoria é sempre mais fácil do que a prática, né? Mas quando a gente escuta você falando, dá muito essa percepção que, poxa, um pouco de preparo, um olhar um pouquinho mais cuidadoso, não é tão complexo a gente ressignificar uma avaliação de performance, ressignificar o sentido dos feedbacks, mas a gente ainda vê muita gente com dificuldade de colocar isso na prática. Então, emendando você contar um pouquinho como que é na Flash, eu queria que você falasse um pouquinho por que isso ainda é tão complexo para outras empresas, até para o seu compartilhamento servir como uma inspiração para quem está nos escutando, para a gente de fato conseguir transformar um pouco esse processo, as pessoas entenderem que, olha, talvez seja difícil porque você ainda não está vendo sentido, você ainda não está vendo resultado, mas indo por esse caminho pode ser um diferencial que você ainda não identificou para o seu negócio. E acho que passa muito por aí, né? Eu acho que aqui na Flash a gente tem posicionado o instrumento de avaliação de desempenho como um instrumento de desenvolvimento. Acho que essa é uma parte importante para dizer que ele não está hoje, nosso instrumento de avaliação individual, ele não está atrelado hoje, né, ao pagamento da PLR, por exemplo. Tá? Então, se você está usando esse instrumento como ferramenta de desenvolvimento, em teoria, ele também deveria gerar um pouco mais de engajamento no sentido mais de carreira e protagonismo da própria pessoa que está sendo avaliada. Porque é para você, é para o seu desenvolvimento, é para o seu crescimento. Né? Então, ele nesse lugar, nesse espaço, porque em várias companhias ele pode ocupar vários espaços, né, Bruno? Então, assim, para a Flash, ele ocupa esse lugar. É um lugar de desenvolvimento e de preparação do ponto de vista de carreira. Portanto, ele é para ser um processo também mais leve, né? E mais orientado para o indivíduo, né? Óbvio que a gente faz todas as análises disso e dos impactos que isso tem na companhia, mas a consequência também desse processo hoje dentro da Flash é a criação do seu próprio plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento, a gente fala muito disso em RH há muitos anos também, ele é a gestão do colaborador. Então, e ele é um plano vivo, portanto, ele não é cada ciclo de performance que você faz, ele não é um plano que você joga fora e monta outro. O plano de desenvolvimento é o seu plano, ele é único, ele é um só. Né? Você vai adaptando o seu plano com base nos seus objetivos de carreira e com base naquilo que você vem recebendo de feedback e de necessidades de desenvolvimento que você também vai se colocando. Portanto, ele é vivo, ele é único. E em muitos momentos o que a gente percebe é que as pessoas não fizeram seus próprios planos de carreira, né, e não estão desenhando de forma intencional esses objetivos e, portanto, as suas necessidades de desenvolvimento. Então, a gente tem feito um trabalho muito nesse lugar. Então, a gestão da carreira é sua, o plano é seu, portanto, usa desse momento, desse instrumento para fazer gestão da sua carreira. Então, acho que, de novo, a Flash aqui posiciona nesse lugar, né? E acho que, por isso que eu acho que a evolução desse modelo
né, que eu disse passa por tecnologia, é que você vá conseguindo fazer menos momentos desses momentos formais muito grandes, né, em que a gente calibra pessoas, né, faz as plotagens de pessoas, para momentos em que você permite que essa troca em cima do próprio plano de desenvolvimento e do feedback aconteça de maneira mais fluida, tá? E a ferramenta e a tecnologia nos ajuda muito nisso. Acho que hoje, quando a gente fala dos processos também mais tradicionais, né, eles oneram bastante a agenda, né, com comitês, com reuniões, etc. A liderança normalmente fica bastante cansada, né, e eu acho que aí eu diria até que inteligência artificial vem ocupando um espaço interessante, né, que poxa, como é que a gente também, como RH, se apropria, né, de novas tecnologias e instrumentos que ajudem a gente a facilitar esse processo, seja compilando, né, informações de texto, seja gerando pré-feedbacks para o gestor conseguir minimamente organizar as ideias, né? Então, acho que tem ferramentas aqui também nesse momento que estão sendo desenvolvidas, né? A Flash também está aqui posicionada para trabalhar produto, né, de RH e de SaaS de RH, para que a vida fique mais simples também do ponto de vista desse tema das horas dedicadas, do quanto a gente, né, ainda precisa desse envolvimento de muitas pessoas e de muitas horas. Acho que vem também em função de AI aí um pouco mais de simplificação para isso, tá? E aí, Isa, pegando embalo também no que você trouxe, principalmente do ponto da gestão de carreira, é sempre bom a gente fazer a ressalva também do cuidado para que não se crie uma dependência da empresa, né? Poxa, é legal a empresa me oferecer um plano de carreira, ter essas avaliações de desempenho, de performance, ter os feedbacks e tudo mais, mas acho que também passa muito pelo RH e pela liderança incentivarem essa independência para que não se crie uma não só dependência, mas até mesmo um hábito de colocar todo o seu futuro ali, o meu desenvolvimento, minhas habilidades, tanto para dentro da empresa quanto para o mercado como um todo. Se a empresa não está me treinando, eu também não estou fazendo nada por fora. Então, eu acho que isso também passa pela performance, né? O incentivo a essa independência do colaborador, correto? Correto. Eu acho que quando a gente fala de performance, tem uma coisa que eu sempre brinco que, assim, performance é você contra você mesmo, né? Não é você se comparando, né, com outras pessoas da organização. Essa avaliação que a gente faz muitas vezes no relativo, né, é para que a gente consiga usar melhor os recursos da companhia, que são limitados, né, para poder fazer, né, ações de reconhecimento, promoções. Então, eu sempre falo isso, né? Não dá para a gente promover todo mundo no mesmo ciclo, não dá para, né, a gente pagar, né, um curso, um MBA ou fazer a gestão dos nossos recursos educacionais para todo mundo. Portanto, é óbvio que o relativo da performance ajuda, né, a organização a fazer exercícios de priorização. Isso continuará existindo. Mas, no momento em que você está fazendo a sua avaliação de performance, ela é você contra você mesmo, né? Nesse lugar de evoluir. Eu dei um passo para me aproximar dos meus objetivos de carreira, ou eu fiquei no mesmo lugar, ou muitas vezes, né, eu fiz menos por mim mesmo aqui do ponto de vista daquilo que eu deveria entregar, me desenvolver, apresentar de comportamentos. Então, acho que é muito esse momento do self-assessment mesmo, de você se acessar e de olhar para você mesmo, assim, se aquilo que você colocou para você e aquilo que você entregou para a organização também refletem aquilo que é o que você queria alcançar do ponto de vista de performance, né? Acho que tem um lado, sim, nisso que você traz. A gente muitas vezes terceiriza bastante essa responsabilidade. O meu gestor é quem me avalia. Mas qual é a construção de conversa, de feedback, de mostrar para o seu gestor que você está entregando X, Y, Z de acordo com a expectativa, ou se tem coisas fora da expectativa, como é que você está ao longo do tempo corrigindo rota para garantir que esse alinhamento está sendo feito
durante o processo, durante todo o processo. É mais sobre a jornada e menos sobre o momento final, né, da avaliação. Então, de novo, eu acho que é um instrumento muito de gestão de carreira, e eu acho que esse lugar, assim, quando a gente faz corrida, quando a gente vai nadar, a gente não fica nesse lugar, putz, bati meu tempo, eu não quero bater o tempo do Michael Phelps, concorda? Que assim, poxa, não tô lá para isso, né? Mas eu tô ali para me superar. Então, a gente como indivíduos nas organizações passar a olhar mais para o instrumento de performance como esse lugar de poxa, eu estou batendo a minha meta pessoal, eu estou conseguindo ir além daquilo que eu coloquei para mim mesmo, né, do ponto de vista da minha performance. Acho que a gente vai fazer melhor uso e vai ganhar mais engajamento se a gente conseguir levar para esse lugar. Ô Isa, e tudo isso que você trouxe, todo esse processo, todas essas dicas, a gente consegue metrificar isso de alguma forma, transformar em dados, até mesmo como um incentivo para que os RHs e as lideranças trabalhem melhor esse processo de avaliação? Eu vou voltar sim, eu acho que eu vou voltar um pouco para esse tema da gestão da consequência, né? A gente consegue mensurar melhor o reflexo, vamos dizer, né, das avaliações de desempenho nesses momentos em que, a gente faz reconhecimentos, então acho que é olhar para o pós, né? Assim, poxa, a avaliação foi bem feita, se a gestão de consequência também está sendo bem feita, que é nesse lugar, assim, reconhecer as pessoas que a gente como organização gostaria de reconhecer, né? A gente posicionou do ponto de vista de oportunidades de carreira e de desenvolvimento as pessoas que a gente gostaria de priorizar nesse momento. Então, acho que os dados e essa gestão da consequência que deveriam nos ajudar a entender se o instrumento serviu, né, no fim do dia para executar aquilo que a organização esperava, né? Então, eu acho que é menos sobre satisfação com o processo. Óbvio que a gente vai acompanhar as métricas básicas, né, que é adesão, né, que é, eventualmente, se a gente tem uma curva de distribuição, né, que eu digo, uma curva normal, né, sem fazer exercício de curva forçada, é um exercício que eu não acredito, mas, assim, uma distribuição mais ou menos de como a gente espera que a companhia performe de maneira geral. Então, a gente acompanha esses números normalmente, né, se os feedbacks foram dados, se está alinhado o feedback com aquilo que foi a avaliação e que também foi o dia a dia. Então a gente pergunta para as pessoas como é que foram os feedbacks. Acho que isso vamos dizer, né, as métricas mais básicas, mais fundacionais, assim, do processo. Para além disso, eu acho que o que vai nos dizer se a gente está no lugar certo do ponto de vista do instrumento é esse depois, né? Uma vez que eu faço uma promoção, eu saber que 6 meses depois essa pessoa que eu promovi está performando bem na nova cadeira. Poxa, foi uma decisão acertada. E vem muito dos inputs, né, dos resultados de avaliação de desempenho, né? A gente saber se a gente setou metas dentro daquilo que era esperado e que, portanto, os resultados vieram lá na frente, porque as metas foram bem colocadas, a gente foi capaz de dar clareza para as pessoas de quais eram objetivos e, portanto, a gente vê isso no resultado mesmo da companhia. Então, eu acho que voltar mais para as métricas também do negócio, eu diria, né? Então, assim, poxa, se a gente está fazendo um bom processo de avaliação é porque a gente está conseguindo manter e fazer com que os nossos principais talentos se desenvolvam e cresçam e, portanto, a companhia vai entregar resultados de acordo ou melhor do que o esperado. Então, voltar, acho que um pouco para as próprias métricas do business, tá? Muito bom. Isa, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a sua participação, parabenizar vocês pelo trabalho na Flash. Como você falou, uma referência quando a gente está falando sobre benefícios. Então, deixo meus parabéns aí a todo o processo, toda a jornada de vocês. E agradeço também a você que está nos acompanhando. Espero que, assim como eu, você tenha gostado muito deste episódio. E deixando alguns recadinhos finais.
Fica o convite para que você nos siga também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você preferir. Lembrando que no nosso LinkedIn a gente acabou de chegar a 200 mil pessoas no nosso grupo de discussão. Então fica o convite para você participar. Todos os dias tem muita gente publicando muita coisa bacana por lá. Também fica o convite para você seguir a nossa company page. Todos os dias estamos atualizando com muito conteúdo, com muita novidade bacana. E claro, não deixe de acompanhar o RH para você. Combinado? Pessoal, muito obrigado pela participação, pela audiência e a gente se vê de novo em um próximo episódio. Boa semana para todo mundo e até mais.